Bem-vindo ao canal Mr. Subreddit, um portal para as profundezas obscuras e misteriosas do Reddit. Se você é um entusiasta de histórias intrigantes, relatos arrepiantes e enigmas inexplicáveis, este é o lugar certo para você. Prepare-se para mergulhar em narrativas envolventes, extraídas diretamente dos recantos sombrios da plataforma Reddit. De encontros sobrenaturais a dilemas emocionais, de acontecimentos inexplicáveis a teorias conspiratórias, nosso canal é dedicado a trazer à tona as histórias mais cativantes e enigmáticas que a internet tem a oferecer. Junte-se a nós enquanto exploramos o desconhecido, desvendamos mistérios e compartilhamos experiências que irão arrepiar sua espinha e deixá-lo ansioso por mais. Bem-vindo ao mundo misterioso e fascinante do Mr. Subreddit, então fique com a história de hoje. Ontem senti como se alguém estivesse me observando, hoje sei por quê. Olá, entendo que você pode estar confuso com o título deste post. Vou explicar tudo daqui a pouco, mas antes gostaria de me apresentar. Olá, meu nome é Noah, tenho 23 anos e há exatamente um ano moro sozinho na cidade grande chamada Nova York. Nunca acreditei em fantasmas, nunca na minha vida tive medo de dormir devido a monstros, mas agora, acho que nunca mais vou querer dormir. Eu realmente não sei como explicar, mas acho que todo mundo está familiarizado com a sensação de ser observado mesmo estando sozinho, a sensação de quando começa a queimar sua espinha e você começa a ficar desconfortável. Era uma segunda-feira comum e eu tinha acabado de voltar do meu trabalho chato no Farol. Eu estava sentado no meu sofá assistindo TV, quando fui atingido pela sensação de estar sendo observado. Eu sabia que estava sozinho em casa na hora porque minha namorada não deveria estar em casa por mais 2 horas. Mas a sensação parecia tão real que eu apenas tive que olhar para trás e perguntar: Mel? Você já está em casa, não deveria estar no trabalho a esta hora do dia. Não obtive resposta, então soltei um grito um pouco mais preocupante. Bebê? Você está aí? Como não obtive resposta na segunda vez, presumi que era minha mente brincando comigo, afinal, tive um dia muito difícil e estava exausto. Então voltei a assistir Travessa. Passaram-se 30 minutos e a sensação voltou, porém ainda mais forte e mais real desta vez. Olhei para trás e não vi nada. O fato é que era apenas um espaço vazio atrás do sofá e se houvesse alguém me observando, não haveria lugar para me esconder. Isso me assustou ainda mais. Comecei a falar sozinho. Provavelmente não é nada. Liz estará em casa em breve e não tenho nada com que me preocupar. Voltei a assistir TV pela terceira vez, mas agora estava genuinamente assustado. Mais 30 minutos se passam e a sensação voltou, mas desta vez parece mais próxima e agressiva. Mas neste momento estou cansado de me preocupar por nada, então nem olho para trás. E é aí que eu começo a ouvir uma leve respiração, mas não era apenas uma respiração regular. Não sei explicar bem, a respiração não tinha um ritmo real e era agudo, mais agudo do que qualquer ser humano poderia respirar. Agora eu estava com muito medo, mas também estava com medo de olhar para trás, então comecei a falar. Tem alguém aí? Pergunta idiota, era óbvio que alguém ou pelo menos alguma coisa estava atrás de mim. Quem é você e o que diabos está fazendo na minha casa? Eu perguntei. Nenhuma resposta, então eu olhei para trás. Nada. Você ainda podia ouvir a respiração clara como o dia. Eu não sei porquê, mas eu apenas consegui ouvi-la. A esse ponto eu estava com medo da minha vida ser retirada de mim, mas não conseguir fugir. Depois do que pareceu uma eternidade, a respiração parou. Mas agora tinha algo que estava parado no canto da minha sala. Não parecia humano, tinha braços muito longos e um torso muito longo. Mas seu rosto, ou se é que posso chamar de rosto, ele não tinha. Então, ele levantou o seu dedo e me para cima e começou a girá-lo, sinalizando para eu virar. E eu fiz, não sei porquê, mas confiei em não reagir em nada pelo resto das horas, fiquei apenas sentado ouvindo sua respiração. Então a porta se abriu, Liz estava em casa. Alô, meu amor, ela me chamou. Onde você está? Estou aqui, querida, respondi. Eu não sabia se a coisa ainda estava lá, mas Lisa não parecia reagir a isso.
Ela se sentou no sofá e começou a conversar comigo. Para ser honesto, não ouvi nada do que ela disse. Eu só estava me perguntando por que eu ainda podia vê-lo e ela não? Depois de 10 minutos, Lisa foi para a cozinha fazer o jantar e depois fomos para a cama. Não sei o que é isso, mas presumo que seja um ser de 4 dimensões que pode escolher quando alguém pode vê-lo ou não. Mas o que sei é que ele continua aqui enquanto escrevo isso. Ele está balançando a cabeça, acho que ele me disse para parar de escrever, mas não vou, o mundo precisa saber. Ele está se aproximando, socorro. Estranho no meu apartamento. Eu tenho 19 anos e me mudei para o meu apartamento há 6 meses, localizado no 2º andar de um prédio em um bairro muito tranquilo. Todos os dias, por volta das 17 horas, volto para casa na minha moto e a estaciono no meu espaço. Nesse dia, uma segunda-feira de maio, estacionei e deixei a moto esfriar um pouco antes de entrar. Foi quando um desconhecido se aproximou rapidamente, parecendo admirado com a minha moto. Entendo, é uma bela moto esportiva. Agradeço pelo elogio, mas explico que estou com pressa para entrar em casa e ir ao banheiro, algo bastante urgente. Faço questão de deixar claro que não conheço essa pessoa, nunca a vi antes, mas agora penso que ela é um vizinho desconhecido e meio assustador. Finalmente, ele entende e se afasta, retornando ao portão que eu não havia notado antes. Passo por essa interação e vou para casa com o meu controle de acesso, que uso para entrar no pátio, no prédio e para abrir os portões. Tenho uma cachorrinha, uma pastora crioula de 4 meses, que fica na sala quando não estou em casa com a porta fechada. Ela é super sociável. Vou te dar uma ideia de como é o meu apartamento. Ao entrar, há um corredor de uns 5 metros que leva primeiro aos banheiros, depois mais à frente, o banheiro e, por último, em frente à porta da sala. Entro rapidamente e fecho a porta atrás de mim para correr ao banheiro. Nada glorioso, eu sei, nem mesmo paro para cumprimentar minha pobre cachorrinha. Ouço ela se mexendo um pouco e logo depois se acalmando. Lá estou eu, fazendo minhas coisas no banheiro, com a porta aberta, quando escuto a porta da frente se abrir um pouquinho. No começo, pensei que fosse o vento, mas passos começaram a soar. Alguém estava dentro da minha casa, andando sem rumo pelo corredor. Fiquei completamente paralisada. Não consegui nem me esticar para pegar o papel higiênico. Não conseguia chorar ou gritar, estava travada. A pessoa dentro do meu apartamento parou, sem dizer uma palavra. Pude ouvir sua respiração pesada e ofegante, como se estivesse correndo. Minha cachorrinha estava agitada e o tempo pareceu congelar. Foi como se tudo parasse. Nem mesmo consegui terminar de pegar o papel higiênico. Finalmente, olhei em direção à sala e vi minha querida cachorrinha em perigo. Eu precisava ajudá-la, afinal, estava em minha casa e precisava me defender. Tentei pegar meu telefone no bolso, onde eu o tinha deixado, como um idiota, junto com minhas coisas na entrada. Fiquei me xingando mentalmente por essa escolha enquanto a sala se abria. Prometo que quis me mover e sair, mas o medo me paralisou novamente. Estava imaginando os piores cenários, incluindo a possibilidade de ferir minha cachorrinha e ser ferida. Mas nada aconteceu. Todos pareciam estar parados, esperando por algo. Passaram alguns segundos e a porta da frente se fechou, sem que eu ouvisse nenhum passo. Ainda estava no banheiro, sem reação. O único som que ouvi era o arranhar da minha cachorrinha na porta e seus chorinhos. Decidi finalmente destrancar a porta e abri-la para levá-la junto com meu telefone para o banheiro, trancando a porta logo em seguida. Fiquei sem saber o que fazer, com minha cachorrinha colada em mim naquele cantinho e o telefone na mão. Eu deveria ter chamado a polícia, mas naquele momento só consegui me deixar levar pelas emoções, chorando junto com as lambidas da minha cachorrinha. Chorei como nunca antes. Depois de uns 10 minutos de choro intenso, decidi me levantar e sair do banheiro, tentando ser discreta, como se alguém estivesse realmente lá dentro e não devesse me ouvir chorar. A porta da frente estava entreaberta, e também a porta da sala. Havia marcas de lama pelo corredor, evidência de uma entrada apressada. Fiquei olhando aquilo, ainda chorando, enquanto fechava a porta da frente, girando a chave inúmeras vezes. Minha história termina aqui. Naquele momento, não investiguei nada e tive a pior noite da minha vida.
Desde então, vivo com a sensação de estar sendo observada e tenho dificuldades para dormir. Levo minha cachorrinha comigo para todos os lugares e instalei uma fechadura adicional na porta da sala. Agora um mês se passou e olhando para trás, consigo fazer algumas reflexões. O estranho do estacionamento deve ter vindo da área gramada para me ver, daí a lama. Eu não o vi, mas ele deve ter me visto chegando em casa, explicando por que estava sem fôlego. Mas por quê? Para quê? Por que eu? O que ele queria? Será que foi um sonho? Por que minha cachorrinha não reagiu? Ela o conhecia? Prefiro não pensar muito nisso. No entanto, há algo que não posso ignorar. Na terça-feira passada, encontrei um bilhete colado no chão da minha vaga de estacionamento. Dizia: ótima moto, tivemos uma conversa e eu realmente gosto de você. Chorei covardemente mais uma vez no estacionamento. Agora estaciono minha moto na casa de um amigo, do outro lado da rua, nas quintas e sextas-feiras. Recentemente encontrei a maçaneta da minha porta da frente totalmente levantada, mesmo que eu sempre a abaixe para fechá-la. Tenho certeza de que isso foi feito de propósito. Não sei o que fazer. Quero que isso pare, mas talvez seja apenas paranoia. Espero que não sejam cadáveres. Há cerca de um ano, durante as férias de verão, eu estava jogando PlayStation 4 com meus amigos até tarde da noite no escritório da minha mãe. Minha sessão de jogo terminou por volta das 5 horas, então desci para a cozinha para beber um copo d'água antes de ir para a cama. A máquina de água fica ao lado da janela, de onde tenho vista para a rua. Deve ter sido a 15ª vez que terminei minha noite dessa forma e normalmente apreciava ver a rua vazia, sem movimento, o que me deixava tranquilo. No entanto, nessa noite, infelizmente, não estava vazia. Eu observei meus antigos vizinhos saindo de suas casas. Sempre achei esses vizinhos um pouco estranhos e não queria que eles percebessem que eu os estava observando. Ajoelhei-me e espreitei pela fresta entre a cortina e a borda da janela. E então aconteceu. Vi meus dois vizinhos carregando um saco de lixo em um carrinho. Nesse momento, uma brincadeira passou pela minha mente, e disse para mim mesmo em tom de piada: imagina se tiverem corpos dentro desse saco. Mas, olhando mais atentamente, percebi que o saco tinha cerca de 1,70 metros. Eu sabia disso porque ele era mais alto que a minha vizinha, que é mais baixa que eu. Nesse ano, eu tinha apenas 1,65 metros. Os dois vizinhos idosos olharam ao redor, como se quisessem se certificar de que ninguém os estava observando. Em um determinado momento, a vizinha olhou na direção da minha janela. Ela manteve seu olhar na minha janela por 2 longos segundos, que pareceram uma eternidade. O pior foi que eu não podia me mover. Eu continuei olhando para ela, tentando fazer com que ela acreditasse que a sombra atrás da cortina, iluminada pelos postes de rua, não passava de um objeto inanimado. Finalmente, ela desviou o olhar e os dois vizinhos fizeram uma pausa breve, como se o saco estivesse muito pesado e eles precisassem recuperar o fôlego. Eles então seguiram em direção ao centro da cidade, onde logo não pude mais vê-los. Aquela noite foi difícil para dormir. Por que eles estavam tirando sacos de lixo a essa hora? E por que o saco era tão grande e pesado? Por que eles estavam olhando ao redor de forma tão nervosa? Diante disso, usei minha famosa técnica para adormecer quando tenho insônia ou paralisia do sono. Joguei no console até me sentir exausto. Joguei até por volta das 8h30 e finalmente adormeci. Durante o sono, tive um pesadelo terrível. Sonhei que a minha vizinha tinha me notado e estava correndo em minha direção para me agarrar e me colocar dentro daquele saco. Senti o sangue escorrendo pelo meu corpo, mas percebi que aquele sangue não era o meu. Acordei com suores frios.